Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e agora a gente vai falar de um tema altamente doutrinário, altamente teórico, mas bastante importante para qualquer concurso público, que é a questão dos conceitos de Constituição. Basicamente esse é o início propriamente dito do direito constitucional, quer dizer, a gente analisar do ponto de vista jurídico, político, histórico e sociológico o que a gente pode designar como sendo a Constituição. Eu já começo dizendo para você que não existe um único conceito correto de Constituição. Não existe um conceito certo e outro conceito errado, um conceito adequado e outro conceito inadequado. A Constituição, como diz o professor Inocêncio Mártires Coelho, é um objeto complexo, ou seja, algo que pode ser visto por diversos pontos de vista. Dessa forma, é como se a Constituição fosse um diamante. Você pode analisá-lo sob diversos prismas, sob diversas posições, sob diversos pontos de vista. É um assunto bastante teórico, é um assunto bastante doutrinário, mas as questões de prova sobre essa matéria são relativamente tranquilas. Você vai ver que internalizando um pouco esses conceitos e os autores que os formularam, você vai gabaritar as questões de prova acerca dessa matéria. Então vamos lá, vamos na ordem cronológica trazer aqui os principais conceitos de Constituição. Vamos lá? Aqui no nosso esquema, olha só, vamos colocar aqui como item 1, vou colocar aqui como item 1 o conceito sociológico de Constituição, que foi trazido por um autor chamado Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, que na sua obra A Essência da Constituição, ele trouxe um primeiro conceito que ficou conhecido como o conceito sociológico de Constituição. Vamos entender isso. Primeira coisa, professor, eu tenho que saber o nome do autor? Tem que saber o nome, tá? Se eu colocar aqui no esquema, é porque você tem que saber o nome. Tem que associar o conceito ao nome do autor desse conceito. Então, o conceito sociológico de Ferdinand Lassalle, ele parte de uma ideia realmente, de uma descrição sociológica de como a Constituição funciona. Ora, o que é a sociologia? É a ciência humana que descreve o funcionamento da sociedade. Perceba que a sociologia, ela não trabalha com juízos de valor, ela não diz se alguma coisa é certa ou errada. Ela descreve, ela mostra como a sociedade efetivamente funciona. Então, nesse conceito sociológico de Constituição, Ferdinand Lassalle, ele não vai querer dizer como a Constituição deveria ser. Ele não vai querer fazer um juízo de valor sobre a Constituição. Ele vai fazer uma análise factual. Ele vai fazer uma análise sobre como as coisas efetivamente funcionam, como as coisas realmente operam na prática. Por isso, vou colocar aqui o conceito que ele formulou para a Constituição. Olha só, a Constituição, aqui no esquema, ó, a Constituição real, verdadeira e efetiva, então, segundo Ferdinand Lassalle, vamos colocar aqui, a Constituição real, verdadeira e efetiva é a soma dos fatores reais de poder. Vamos entender o que isso daqui significa. A soma dos fatores reais de poder que vigoram em uma sociedade. A soma dos fatores reais de poder que vigoram em uma sociedade. O que Lassalle está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, numa sociedade, em qualquer sociedade, existem vários fatores de poder, ou seja, existem várias fontes de poder. Existe o poder político, existe o poder religioso, existe o poder econômico. Desse equilíbrio de forças, ou melhor, desse choque de forças, desse confronto de fatores reais de poder, surge um equilíbrio instável, um equilíbrio momentâneo. Esse equilíbrio entre os fatores reais de poder que vigoram na sociedade é o que Lassalle dizia que é a Constituição real, verdadeira e efetiva. Perceba então que para Lassalle a Constituição não é o que está escrito na norma. A Constituição não é aquele
livre texto que a gente conhece. A Constituição não é a norma. A Constituição é como as coisas acontecem na prática. O conjunto dos fatores reais de poder que vigoram numa sociedade. Aliás, uma frase famosa de La Salle, sempre cai em prova, é aquela que diz que a Constituição escrita não passa de um pedaço de papel. É apenas uma folha de papel. Quer dizer, a Constituição escrita não vale nada. O que vale é como as coisas acontecem na prática. O que vale é como as coisas funcionam na prática. Eu vou até colocar aqui no esquema que essa frase aparece muito em prova. Olha só, aqui então, para Ferdinand Lassalle, eu vou colocar aqui para poder você lembrar que a Constituição escrita, para ele, é apenas um pedaço de papel. É apenas um pedaço ou uma folha, depende da tradução, é apenas um pedaço de papel. Uma questão para você não esquecer nunca mais o conceito de La Salle, o conceito sociológico, é você pensar no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Coloque aí, dê pause aqui na nossa aula, abra aí uma outra aba e consulte o que diz o artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Beleza, dê uma olhada? Olha só. O que diz o artigo 7º, inciso 4º, então? Ele fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que melhorem a sua qualidade de vida. Aí vem lá o inciso 4º. Salário mínimo, nacionalmente unificado e fixado em lei federal e que atenda às necessidades básicas do trabalhador e da sua família com saúde, educação, transporte, vestuário, lazer, cultura, moradia, etc. La Salle, se vivo estivesse, ia dar uma gargalhada e ia chegar para você e ia dizer, eu não disse? Eu não falei? Eu não falei que aquilo que está escrito não vale nada? Eu não falei que esse salário mínimo de R$3.000, ele não existe na prática? O que vale é o salário mínimo que o trabalhador coloca no bolso. O que vale é o equilíbrio de forças econômicas, políticas, históricas e religiosas que permite o pagamento do salário mínimo de R$954. Quer dizer, para La Salle, a Constituição escrita não interessa. O que interessa é como as coisas acontecem na prática, a soma dos fatores reais de poder. La Salle tem uma metáfora que eu acho brilhante. Ele diz assim, a Constituição efetiva está para a Constituição escrita, assim como o corpo está para a roupa. Não adianta. Se o corpo engorda, a roupa rasga. Quer dizer, nessa metáfora, quem é o corpo? É a Constituição real, verdadeira e efetiva, como as coisas acontecem na prática. E o que é a roupa? A roupa é a Constituição escrita. Ela cede em face da realidade dos fatos. Beleza? E essa é uma primeira visão. Uma visão tanto quanto pessimista da Constituição. Mas é uma primeira visão. Foi um primeiro conceito cientificamente formulado de Constituição. Isso lá em 1861. Você não tem que memorizar a data, mas eu gosto que você tenha pelo menos uma noção do ponto de vista histórico, tá? Quer dizer, isso foi em meados do século XIX. Aí, na primeira metade do século XX, vieram dois novos conceitos de Constituição. O segundo conceito é o conceito político de Carl Schmitt. Vamos colocar aqui no esquema, olha só. Então, item 2 aqui. Aí vem o conceito político trazido por um autor também alemão, chamado Carl Schmitt. O conceito político de Carl Schmitt. Carl Schmitt, lá em 1920, no seu livro Teoria da Constituição, Carl Schmitt definia a Constituição como sendo a decisão política fundamental, a decisão política fundamental do povo. A decisão política fundamental do povo. Dizia Carl Schmitt que a Constituição ela tem um inegável viés político.
Quer dizer, ele falava, a Constituição é um conjunto de decisões políticas. O que são decisões políticas? Decisões discricionárias, decisões baseadas em valores da sociedade. Por exemplo, quando a gente diz, tal questão é questão de conveniência política, a gente está dizendo que, juridicamente, você pode ir para um lado, pode ir para o outro. Depende dos valores políticos que você quer implementar. Então, para Carl Schmitt, o ponto mais importante, a essência da Constituição, não é sua característica de norma jurídica. A essência da Constituição é o fato dela trazer a decisão do povo sobre o futuro do país. Ou seja, a Constituição é uma decisão, um ato de vontade. Mas não é uma decisão de caráter jurídico, é uma decisão eminentemente política. E é uma decisão política sobre as questões fundamentais do país. Olha só, eu vou colocar aqui no nosso esquema, até para você não estranhar. Olha aqui no nosso esquema, para você não estranhar, quando a gente diz que Constituição é uma decisão política, é por isso que a teoria de Carl Schmitt é conhecida como a teoria decisionista. Quer dizer, a teoria de que a Constituição é uma decisão, um ato de vontade. Mas é uma decisão do povo. Tome cuidado porque o termo povo pode aparecer na sua prova, isso já aconteceu, como titular do poder constituinte. O titular do poder constituinte. Então aqui a gente tem as versões que podem aparecer na sua prova para o conceito político de Carl Schmitt. Pode aparecer dizendo que a Constituição é a decisão política fundamental do povo ou a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. O importante é a gente perceber que a Constituição é uma decisão sobre questões fundamentais. Isso porque, para Carl Schmitt, ou dessa teoria de Carl Schmitt, nós tiramos uma consequência importante. A principal consequência dessa conceituação política de Constituição é a distinção que Carl Schmitt faz. Isso cai bastante em prova. A distinção entre, de um lado, a Constituição propriamente dita, a Constituição propriamente dita, e do outro lado, as meras leis constitucionais. Não tem para onde correr. Apareceu na sua prova falando de Constituição e leis constitucionais, pode marcar que é o conceito político de Carl Schmitt, porque é ele que faz essa distinção, essa diferenciação entre a Constituição de um lado e as leis constitucionais do outro. Vamos entender que diferença é essa. A gente viu que Constituição são as decisões fundamentais, né? São as decisões políticas sobre questões fundamentais, estejam ou não no texto da Constituição. Para Carl Schmitt não interessa se aquilo está no texto da Constituição, se está positivado, interessa se é uma decisão política fundamental. E o que são as meras leis constitucionais? São matérias que poderiam estar numa mera lei, mas que por questões de conveniência foram colocadas no texto da própria Constituição. Então são decisões secundárias contidas no texto da Constituição. Contidas no texto da Constituição. Então, olha só, nem tudo que está no texto da Constituição é Constituição propriamente dita. Aquilo que está no texto pode fazer parte da Constituição verdadeira, decisão fundamental, mas pode ser uma mera lei constitucional. Trazendo aqui alguns exemplos práticos para tornar a questão um pouco mais palatável. O artigo 77 da Constituição Federal, que diz que o mandato de presidente da República é de 4 anos. Me diz uma coisa, isso é uma questão fundamental para a definição do Brasil ou é uma questão secundária? O mandato do chefe de Estado. Óbvio que isso é uma decisão fundamental para a vida política nacional. Então isso faz parte da Constituição propriamente dita na visão política de Carl Schmitt.
Mas o famoso artigo 242 da Constituição, segundo o qual o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro continuará sob a propriedade da União. É óbvio que isso não precisaria estar na Constituição. É óbvio que isso poderia estar numa lei ordinária, aliás, poderia estar num decreto. Mas provavelmente algum parlamentar, algum constituinte que era fluminense e que tinha sua base de apoio no Colégio Dom Pedro II, chegou lá e disse: galera, vamos colocar aqui esse artigo dizendo que o Colégio Dom Pedro II vai continuar sob a propriedade da União. É óbvio que nessa visão de Carl Schmitt, isso não faz parte da Constituição propriamente dita. Isso faria parte das meras leis constitucionais. Entenda leis constitucionais como sendo uma matéria que poderia muito bem estar numa lei, mas que por um acidente, por uma questão momentânea, foi colocada no texto da própria Constituição. Então, para Carl Schmitt, nem tudo que está no texto da Constituição é Constituição propriamente dita, porque também pode haver as meras leis constitucionais. Vamos fazer um esquema para você não esquecer mais isso, ó. Aqui eu vou colocar, ó, para a gente entender esse conceito de Carl Schmitt. Então, a gente teria aqui, ó. Aqui eu estou colocando de azul o texto da Constituição. Aí, o que a gente vai ter, segundo Carl Schmitt? Tem um pedaço do texto da Constituição e até algum pedaço que pode estar fora dela, mas que são as decisões fundamentais. Isso daqui seria a Constituição, vamos dizer assim, propriamente dita. E o que é esse pedaço aqui? Esse pedaço que está aqui dentro do texto da Constituição, mas que são decisões secundárias. Decisões secundárias, acessórias, que poderiam estar numa lei, mas que foram inseridas no texto da Constituição. Isso daqui, para Carl Schmitt, são as meras leis constitucionais. Agora, vamos dizer que a sua prova venha tirando o couro, vamos dizer que a sua prova venha voadora nos peitos, vamos dizer que a sua prova venha paralelepípedo na cara e te pergunte o seguinte: o conceito político de Constituição para Carl Schmitt é um conceito essencialmente formal. Vou repetir. O conceito político de Constituição em Carl Schmitt é um conceito essencialmente formal. Errado. Um conceito formal é aquele que define alguma coisa pela sua forma. Se está no texto da Constituição ou não. Para Carl Schmitt, joga aqui no esquema de novo, ó, Samuel, por favor. Ó, para Carl Schmitt, interessa se a questão está ou não no texto? Não, porque tem coisas que estão no texto, mas são meras leis constitucionais. O que interessa não é se está no texto ou não, o que interessa é a matéria, o que interessa é se é uma decisão fundamental. Então a gente pode dizer que esse conceito político de Constituição para Carl Schmitt é um conceito essencialmente material. É um conceito essencialmente de conteúdo. Carl Schmitt definia o que é ou não Constituição não é pela sua forma, não é por estar ou não no texto, é pelo fato do seu conteúdo ser uma decisão fundamental. Beleza? Aí vem o conceito que se contrapõe diretamente aos dois anteriores, que é o conceito jurídico ou o conceito puramente jurídico, trazido pelo maior jurista mundial de todos os tempos, Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele, na sua obra A Teoria Pura do Direito, de 1933, a primeira edição, ele dá um conceito que ficou conhecido como conceito essencialmente jurídico. Ele diz que a Constituição é a norma jurídica fundamental e suprema de um Estado. A norma jurídica fundamental e suprema de um Estado
de um país. Então, a Constituição é a norma jurídica fundamental e suprema do Estado. Coisas importantes aqui. Primeiro, a Constituição é uma norma jurídica. E se é norma jurídica, então ela é cogente, ela é obrigatória. Você tem que obedecer, mesmo que não a ache fundamental, mesmo que não seja respeitada na prática. Norma jurídica tem o caráter, a característica de ser cogente. Além disso, não é uma norma jurídica qualquer, é a norma jurídica fundamental, é a norma jurídica que serve de fundamento de validade das demais normas. É a norma que serve de fundamento de validade, justificativa para a validade das demais normas do ordenamento. E é uma norma suprema, tem a chamada supremacia formal, ou seja, a superioridade hierárquica. A superioridade hierárquica sobre as demais normas do ordenamento jurídico. Você já percebe que para Kelsen não interessa se na prática é desse jeito que a Constituição é respeitada, não interessa se ela é uma decisão fundamental. A Constituição é uma norma jurídica e como norma jurídica que é, eu tenho que respeitá-la porque ela tem esse caráter cogente. É daqui que surge aquela famosa pirâmide do ordenamento jurídico. A pirâmide do ordenamento jurídico não está na obra de Kelsen, tá, pessoal? Eu li a teoria pura do direito de cabo a rabo por orientação do meu orientador no mestrado, o professor Dr. Neide Barros Belo Filho, meu amigo Ney Belo, grande abraço para ele, desembargador do TRF da primeira região. E em Kelsen não tem nada que faça dessa pirâmide, mas isso deriva da obra dele, tá? Então a gente vai ter aqui a Constituição, aqui abaixo as leis. Claro que eu estou fazendo aqui um esquema simplificado, né? E aqui os chamados atos infralegais. Infralegal é tudo aquilo que está abaixo da lei. Então a gente vai ter, olha só, por que eu tenho que respeitar um ato administrativo, uma ordem administrativa do agente de trânsito? Porque foi feita de acordo com a lei. E por que eu tenho que respeitar uma lei como o Código de Trânsito? Porque foi feito de acordo com a Constituição, por exemplo, a Constituição de 88. Então, veja, a Constituição é a norma suprema, superior a todas as demais, e é a norma fundamental. Ela dá o fundamento de validade, a justificativa de existência de todo o ordenamento. Tanto é assim que, se um ato infralegal contrariar a lei, ele deve ser anulado. Se um ato infralegal contrariar a lei, ele é anulado. Se uma lei contrariar a Constituição, ela também é anulada. Ela também vai ser declarada inconstitucional, beleza? Quer dizer, o fenômeno é o mesmo. A diferença é o patamar hierárquico em que você está. Um ato infralegal que contraria a lei é ilegal. Uma lei que contraria a Constituição, ela é inconstitucional. Beleza? É bem verdade que existe uma norma fundamental hipotética, uma norma fundamental hipotética, uma norma de fechamento do sistema que diz o seguinte: devemos respeitar a Constituição em vigor. Devemos respeitar a Constituição em vigor. É claro que essa norma é meramente hipotética, é meramente imaginada, é quase uma ficção jurídica. Então nós temos a Constituição em sentido positivo, a Constituição positivada é a norma jurídica fundamental e suprema de um determinado Estado, de um determinado país. Olha que coisa interessante, ó. Ao contrário do conceito de Carl Schmitt, que é um conceito material, ele define o que é ou não Constituição pela sua matéria, o conceito de Kelsen é o conceito formal.
Não interessa se na Constituição está falando dos isótopos radioativos do Colégio Dom Pedro II ou do que quer que seja. Se está na Constituição, a norma tem fundamentalidade, a norma tem supremacia. Eu vou até colocar aqui também no nosso esquema. Olha só a oposição, ó. Enquanto o conceito político de Carl Schmitt é um conceito material, o conceito jurídico de Hans Kelsen, ele é um conceito formal de Constituição. Durante muito tempo, esse conceito de Kelsen foi o conceito que predominou. Mas aí, a partir de meados do século XX, começou a predominar um novo conceito que nós podemos chamar um conceito pós-positivista ou neoconstitucionalista de Constituição. Conceito pós-positivista ou neoconstitucionalista. Ele é chamado de conceito pós-positivista porque vem depois do conceito de Kelsen, que era um conceito positivista, quer dizer, que dizia que a Constituição é uma norma positivada, uma norma posta. Então, o conceito pós-positivista, veja que ele não é antipositivista, ele é pós. Ele é um conceito neoconstitucionalista, trazido basicamente por um autor alemão chamado Konrad Hesse. Konrad Hesse, que em sua obra A Força Normativa da Constituição de 1959, ele definiu a Constituição como sendo um sistema aberto de regras e princípios. Um sistema aberto de regras e princípios. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, atenção, olha só. O conceito pós-positivista de Konrad Hesse, ele não tenta desfazer o conceito de Kelsen, ele não tenta revogar o conceito de Kelsen, ele tenta aperfeiçoar, ele tenta melhorar. Por quê? Para Kelsen, a Constituição é um sistema fechado. É um sistema que só se altera se houver alteração no seu texto, na norma positivada, na norma posta, na norma escrita. Konrad Hesse vai dizer não. A Constituição é um sistema aberto, permeável à sociedade, que muda se a gente mudar o texto, mas também muda com a dinâmica da realidade social. Por isso eu vou colocar aqui no esquema, acompanha comigo, ó. Aqui no esquema eu vou colocar que a Constituição é um sistema aberto. É um sistema aberto porque está em constante diálogo com a sociedade. Então, olha que coisa interessante, ó. É verdade que a Constituição muda a sociedade? Sim, é verdade. A Constituição de 88 mudou profundamente a sociedade brasileira. A Constituição tem aquilo que Konrad Hesse chama de força normativa, a força ativa de mudar a realidade prática. Mas também é inegável que uma mudança da sociedade se reflete numa mudança de leitura da Constituição. Quer dizer, mudanças dos fatos sociais se refletem em mudanças da própria Constituição. Não em mudanças formais do texto, entende? Mas em mudanças informais, as chamadas mutações constitucionais. Um exemplo clássico é a ADPF 132 do Distrito Federal, julgada pelo Supremo em 2012, o caso das uniões estáveis homoafetivas, as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Não mudou uma vírgula do texto da Constituição. O texto da Constituição que falava que era reconhecida a união estável entre homem e mulher continuou o mesmo. O que mudou? Mudou a sociedade brasileira que, goste-se ou não, concorde-se ou não, passou a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares. E aí o STF passou a dizer, olha, quando se reconhece a união estável entre homem e mulher, não se está eliminando outras formas de família, porque o que define família não é a composição, é a existência do afeto, é o princípio da afetividade. Veja, mudou o texto da Constituição?
Não mudou. O que houve foi uma mudança da realidade social que se refletiu numa mudança da sociedade. Pensa comigo, para Kelsen, conceito jurídico, conceito formal, Constituição escrita, para Kelsen, seria possível reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Sim, mas se eu fizesse uma emenda constitucional, se eu alterasse o texto da Constituição. Para Conrad Hess, isso pode ocorrer sem mudança formal no texto, isso pode ocorrer sem mudança formal no texto da Constituição, porque a Constituição é um sistema aberto, é um sistema em constante diálogo com a sociedade. Para a gente finalizar e inclusive fazer uma revisão, eu vou fazer aqui um esqueminha comparando os conceitos de Conrad Hess, de Kelsen e de Conrad Hess, Kelsen e Lassalle. Olha só, a gente tem aqui de um lado os fatos. Os fatos eu vou chamar a realidade social, como as coisas acontecem na prática. Do outro lado eu vou ter aqui a Constituição, eu vou chamar assim a norma, né? Temos aqui a norma jurídica, que tem justamente a pretensão de mudar a sociedade. A norma, no caso, é especificamente a Constituição. Pensa comigo, quem é o autor que diz que os fatos é que mandam na norma, que a realidade é que manda na norma? Isso daqui é a teoria sociológica de Ferdinand Lassalle. Quem é que diz que a norma é que prevalece sobre os fatos? Que o que interessa é a norma. Isso daqui é o conceito puramente jurídico de Hans Kelsen. Conrad Hess, ele vai dizer, olha, a Constituição muda a sociedade, mas a sociedade também muda a Constituição. Esse é o conceito de Conrad Hess, quer dizer, é uma via de mão dupla. Se disser na sua prova que é só a ida ou só a volta, o conceito de Hess está errado. A Constituição muda a realidade, a sociedade, mas a sociedade também muda a Constituição. Por isso que a gente diz, ó, vou até apagar aqui para eu mostrar para você. Por isso que a gente diz que o conceito de Conrad Hess é um conceito que torna a Constituição um sistema aberto, um sistema em constante diálogo com a sociedade. Beleza? Dá um print screen aqui na tela, ó. Você já tem aqui um belíssimo resumo sobre os conceitos de Constituição. Até a próxima videoaula.